Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje, no nosso episódio de número 80, vamos falar sobre história e ficção científica. Um livro aí que está saindo pela editora Contexto, e para me ajudar aqui nesse papo, Fábio Fernandes hoje não está, teve um compromisso, mas eu tenho o próprio autor aqui do livro para bater um papo com a gente, o Luiz Aloysio Rangel. Então, Luiz, queria te agradecer por ter aceito o nosso convite para participar, e se quiser te apresentar para quem ainda não te conhece, fique à vontade. Obrigado, Thiago. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa do podcast. Realmente, para quem gosta de ficção, é um canal que eu recomendo. Tá muito em linha aí os temas que vocês abordam com temas que são do meu gosto pessoal. Eu sou historiador, tenho um mestrado em História Social. Eu desenvolvi pesquisa sobre ficção científica como tese de mestrado, né? Isso há coisa de 15 anos atrás. Durante um tempo após o mestrado, eu continuei publicando, né, pesquisando e escrevendo artigos sobre ficção científica para alguns veículos jornalísticos. Eu trabalhei no Estadão, então sempre tinha uma oportunidade de escrever sobre esse tema lá. Eu escrevia e publicava no próprio jornal. E também uma revista acadêmica que eu fazia parte na PUC, que era a Cordes. Eu tive a oportunidade de publicar também alguns artigos por lá, sempre nessa linha de estudos contemporâneos, problematizações da modernidade, usando sempre a ficção científica como documento mesmo de estudo. Depois eu acabei desenvolvendo uma carreira aí corporativa como designer, mas é como eu sempre digo, né, minha formação de historiador essa visão que a ficção científica me trouxe acaba sendo o modelo que eu uso para interpretar qualquer problema de negócio que eu tenho. Como designer, também desenvolvendo produtos, sempre foi uma referência importante. Cheguei a fazer projetos de futurismo para empresas utilizando ficção científica dentro do framework, realmente desenhando cenários de ficção científica para você conseguir situar novas soluções de negócios. Então, realmente acabou se tornando assim de um gosto e um hobby, acabou fazendo parte aí da minha formação e até da minha prática profissional hoje. Pô, bacana, muito legal essa tua trajetória. E acho que para a gente começar aqui o nosso papo, falar um pouquinho, na verdade, de como foi o surgimento da ideia do livro, né? Então, o livro que é intitulado História e Ficção Científica, e comentou, né, do teu mestrado, que foi muito, até a gente conversando ali na troca de e-mails, né? Comentou que o livro ele tem muito ainda. Primeiro, tu comentou que, como tu falou, foi há uns 15 anos atrás, mais ou menos, então sempre tem vontade de reescrever, né? Então, não sei se o livro ele parte dessa vontade de reescrever, ou se tu apresentou o projeto para alguém da editora, como que foi esse projeto até nascer o livro como ele é hoje, né? Claro. Thiago, para responder, talvez eu fale bastante, tá? Então você fica à vontade para interromper e para fazer qualquer comentário por cima, tá bom? Vamos lá. Acho que, em primeiro lugar, acho que é importante dizer que antes de ser um aficionado por ficção científica, eu sou um historiador. Quando eu entrei na faculdade de História, eu era uma pessoa que consumia ficção científica, acho que como a maioria das pessoas, né? Como entretenimento, seja um cinema, seja, acho que principalmente cinema, mas também algo de literatura, né? Vez por outra. Na faculdade eu comecei a me interessar muito por fenômenos da contemporaneidade, né? Da perspectiva histórica mesmo. Alguns dilemas aí da modernidade, da pós-modernidade. No momento que eu estou interessado nesses assuntos, eu vou lá consumir a minha ficção científica como eu costumava fazer e, de repente, eu notei que a ficção científica não era a mesma coisa mais para mim, ela não era mais só entretenimento. De fato, ela estava começando a me devolver questões críticas muito interessantes, assim, que valiam muito a pena serem abordadas. Então, eu passei a tratar a ficção científica como documento da história, a partir daquele momento. Comecei a escrever alguma coisa ali no bacharelado e desses exercícios aí, dessa experiência pessoal com ficção, acabou surgindo o meu tema de mestrado. Aí ganhei bolsa de mestrado, fui bolsista lá do CNPq, e para o mestrado eu levei um tema que é muito pertinente para a história, que são concepções de tempo, né? O tempo é um tema que é apropriado por muitas ciências, física, filosofia, até engenharia, de um ponto pragmático, né? Você vai falar de logística, de produtividade. Agora, para a história, eu senti que tinha muito espaço para escrever sobre concepções de tempo histórico,
sobretudo considerando que a história é justamente a ciência do ser humano no tempo, né? Essa é a definição, a partir dessa premissa que toda epistemologia da história acontece, né? E para falar sobre o tempo, eu trouxe algumas obras de ficção científica que acabaram sendo recortadas no fim, eu acabei focando em Blade Runner, porque eu achava muito interessante a forma como o próprio título Blade Runner pressupõe a necessidade de velocidade, né? Você tem a palavra runner e lâmina, quer dizer, imagina você tá vivendo uma realidade onde você precisa ser tão veloz para sobreviver que se você não correr uma determinada velocidade, a própria lâmina vai te cortar, né? E a vida dos Blade Runners é justamente isso, é aquele risco, tanto que tinha até uma tradução do português lusitano, que era Blade Runner, Perigo Iminente, que fazia um pouco essa alusão, né? Se você não ficar esperto, a sua vida está em risco, então você precisa ser ágil, porque o seu oponente, os replicantes, eles são mais rápidos, são mais inteligentes, enfim. Eles exigem do ser humano realmente o máximo das suas potencialidades para que eles consigam sobreviver num ambiente extremamente hostil. Mas até voltando para a sua pergunta, né? Depois desse pequeno, grande preâmbulo, depois que eu terminei o mestrado, houveram muitos convites ali para que eu seguisse ali para o doutorado, trabalhando aí em cima desse mesmo tema, né, aprofundando ainda mais problematizações de ficção científica, inclusive para estudar fora do Brasil, uma vez que na França, nos Estados Unidos já é mais comum você usar ficção científica, né, sob a perspectiva de história, e no Brasil eu senti muita falta de ter uma historiografia mais focada nisso. Então, em termos de bibliografia, você encontra muitos trabalhos sobre teoria crítica da ficção científica, crítica literária, e muita coisa de história da ficção científica, que é diferente da minha proposta, que é falar de história e ficção científica. Então, tem essa palavrinha mágica no meio que faz toda a diferença. Quando você vai falar história e ficção científica, quer dizer, é você utilizar a ficção científica para estudar a história, para entender a história. Ou você voltar na história, no fenômeno histórico, no período que você quer se aprofundar, e saber que você vai contar com uma obra de ficção científica ali que está documentando aquela história e vai te fornecer uma nuance bastante particular e interessante para aquele estudo que você está fazendo, seja lá qual for. Então, acho que uma das motivações para eu ter feito esse livro foi justamente criar um livro que era o que eu queria ter lido quando eu estava fazendo meu mestrado e eu não encontrei especificamente isso. Encontrei muita coisa boa, assim, tem muita coisa boa, né? Ficção científica é um tema muito popular, muito recorrente, tem muita produção interessante, mas especificamente o que eu estava buscando, eu falei, poxa, estou sentindo falta de alguma coisa, eu entendo alguma coisa desse assunto, acho que se eu não fizer, também não vou ficar esperando alguém fazer. Então, assim, eu me coloquei um compromisso comigo mesmo, mas demorou muito tempo, eu acabei mudando de carreira, acabei deixando um pouco esse lado acadêmico de lado para seguir ali uma carreira mais corporativa, e no fim acabou sendo interessante como a vida corporativa me colocou diante de uma realidade muito pragmática, né, de como o mundo, de como o capitalismo funciona e tudo mais, que acabou me dando uma visão muito apurada. Então, anos depois, quando eu voltei para as pesquisas que eu não publiquei lá atrás, eu consegui olhar para aquilo com um amadurecimento e com uma noção de que eu podia fechar, finalmente, uma proposta de estudo que poderia ser interessante. E foi isso, esse material foi o que eu, então, enviei para a editora Contexto, e o resto é história, né? O resto é história e ficção científica. Mas, falando então um pouco ainda, antes de entrar propriamente em algumas partes do livro, né, mas até do teu mestrado, né, que ele tem grande contribuição para o livro, o título dele, né, que é Escatologia e Finitude em Blade Runner, né, Percepções do Tempo na Contemporaneidade. Eu queria que tu falasse um pouco, até fazer duas perguntas em uma, que é a escolha do Blade Runner, né? Então acho que ela vem de talvez alguma uma paixão pelo filme e pelo livro. Eu não sei qual deles chega primeiro para ti, né? Se para muita gente, eu até acho que a gente falou um pouco no último episódio sobre como
último episódio foi sobre fantasia e ficção científica, né? E como que a fantasia parece que se destacou um pouco a mais, se desgarrou a mais, assim, ao grande público do que a ficção científica, mesmo o cinema escolhendo muito a ficção científica, principalmente o Blade Runner, que foi aquele boom dos anos 80 ali, né? Então acho que muita gente conhece o Blade Runner primeiro pelo filme, até do que pelo livro, né? Que tu também cita o livro, né? No teu livro e na tese, né? E queria que falasse um pouco também da questão do tempo no Blade Runner, né? Como ele passa. Até tem uma parte aqui que eu peguei do teu mestrado mesmo, né? Que vou colocar entre aspas aqui uma citação, né? Que é: assim analisa-se uma possibilidade destacada dentre tantas outras, né? Da atualização da concepção de tempo escatológico por meio das formas pelas quais os indivíduos orientados por este projeto secular iluminista de busca da razão relacionam-se com o tempo, né? Então, queria falar um pouco dessa questão do tempo no Blade Runner e também da escolha da questão da escatologia ali, né? Que eu acho que chama atenção no título já de cara, né? Perfeito. Deixa eu tentar amarrar aqui uma resposta. Primeiro, sobre a escolha do Blade Runner, não foi a primeira escolha. Blade Runner, no começo do meu livro, eu até descrevo essa experiência que muitas pessoas tiveram com Blade Runner e que acabou acontecendo comigo. Assim, a primeira vez que eu vi, eu era muito novo, eu não tinha uma bagagem em ficção científica para conseguir, de fato, compreender a densidade toda que o filme propunha. Eu devo ter visto o moleque numa sessão da tarde, alguma coisa assim. Guardei, foi um filme que ficou marcado, porque ele realmente é um filme que ninguém, acho que você pode gostar, não gostar, mas com certeza você não vai ser indiferente depois do filme, né? Aquele final que deixa mais perguntas do que respostas, que é uma característica que eu acho que toda obra de ficção científica tem que ter, né? Mas primeiro, então, ficção científica era um filme que eu conhecia. Já na faculdade, eu comecei, então, a querer me aprofundar mais nessa questão do uso da ficção científica. Tem essa coisa de você estudar o passado para que você consiga compreender melhor o presente. E eu estava pensando a primeira coisa que eu escrevi sobre isso ia na linha de, mas da mesma forma que a gente olha o passado, a gente poderia olhar para o futuro para compreender o presente. Que forma que a gente pode fazer isso se a gente não é profeta, se a gente não tem uma bola de cristal? Porque tem obras de ficção científica, aliás, talvez o tema mais comum sejam as projeções de futuro, né, da ficção científica, que vão sempre propor um olhar sobre esse porvir. Eu comecei a olhar muito com esse viés de entender, então, o que estava embasando o contexto daqueles autores para que eles pensassem, né, imaginassem um futuro daquela forma que eles estavam propondo. E eu estava vendo, assim, geralmente, esses futuros, como o autor, ele quer propor uma reflexão crítica sobre um problema da contemporaneidade dele, ele vai fazer uma extrapolação em cima daquilo. Ele vai pegar aquele problema atual, tipo poluição, a multidão, excesso de tecnologia, inteligência artificial, seja lá o que for, vai colocar aquilo à enésima potência para chacoalhar a gente no presente, né? E essas projeções de futuro, elas tendem a ser catastróficas, né? Geralmente é aquilo, né? O autor, assim, acho que a preocupação dele não deve ser a de adivinhar o futuro, mas a de evitar o futuro. Então ele coloca realmente um problema para a gente resolver no presente. Então, juntando essa coisa de identificar essas projeções de futuro que são catastróficas com os estudos de concepção de tempo histórico, eu me deparei, então, com essa concepção de tempo escatológico, que é muito comum, a gente estuda muito isso quando a gente está estudando história medieval, né? Você tem várias concepções. Você tem o tempo linear, tem o tempo cíclico, aí você tem o tempo escatológico, que é aquele que é o tempo que caminha para um fim. Esse fim, a etimologia da palavra pressupõe que você vai caminhar até um final. Quando você chegar no final, acontece uma transformação, ou seja, algo se reinicia a partir dali, né? Acontece uma mudança de paradigma, alguma coisa. Quer dizer, é um fim do mundo, é um fim da humanidade, da forma como ela se apresenta, para que algo novo surja. Na Idade Média, era muito comum, né? Os dogmas religiosos se apropriaram muito dessa concepção escatológica de tempo para propor esse fim, mas num sentido mais trágico mesmo, para cobrar uma evolução moral do ser humano, né? Então a pessoa precisava se aperfeiçoar como ser humano ao longo da vida para que ela então pudesse escapar desse apocalipse que seria trágico. Então tem uma
tem uma moral cristã muito forte aí, e que permanece até os dias de hoje. A gente associa a escatologia ao fim do mundo trágico mesmo. Então, quando eu quis trazer essa questão do tempo escatológico atualizado para a contemporaneidade, quer dizer, pegar um tempo, uma concepção de tempo que é muito medieval e mostrar o quão atual ela era para a contemporaneidade que a gente vive, nesse momento, consumindo muita ficção científica, a hora que eu fui ver de novo Blade Runner, eu falei, tá aí um filme que traz uma metáfora perfeita para tudo para tudo aquilo que eu estou estudando nesse momento. Essa coisa da vida acelerada, de você viver hoje uma realidade que, pela primeira vez na história, né, de algumas décadas para cá, a gente tem um acesso a muita informação. A sociedade de consumo permite que você viva muitas vidas em uma, né? Você não tem mais aqueles estamentos rígidos no qual você vai nascer, você vai ter aquela vida, né? A vida inteira. Hoje em dia não, você pode experimentar muitas coisas. Isso gera para a gente uma ansiedade muito grande, porque é a sensação de que você pode fazer tanta coisa e você não tem tempo bastante para fazer tudo isso. Então isso acaba virando um dilema, né, da nossa dos dias atuais, que é essa ansiedade que a gente tem, né, de você nunca, é o FOMO, né, o Fear of Missing Out, enfim, tem um monte de conceitos que estão todos engendrados aí nesse meio, e que no fundo é isso, né? Por que o Neo lá em Matrix ele precisa aprender tanta coisa que ele levaria uma vida inteira para aprender cada coisa, mas com tecnologia, né? O Cyberpunk resolve isso de uma forma tão simples, quer dizer, essas potencialidades humanas que o seu corpo não suporta, que o seu cérebro não tem capacidade, você tem recursos para que você consiga absorver muito mais informação, você tenha uma longevidade maior. Então, eu esqueci até qual foi a citação que você trouxe aqui, mas eu não sei se eu estou endereçando ela de alguma forma. Não, mas era bem isso mesmo. E até curioso tu comentar do Cyberpunk, que é bem um gancho para a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Que a partir ali, vamos dizer, acho que desses escritores, vamos dizer, pós-modernos da ficção científica, né? O próprio Philip K. Dick ali, quando escreve Blade Runner, né? Podemos chamar, né? Até um pré-cyberpunk, né, antes do ponto crucial que é o Neuromancer, né, do William Gibson, né, colocado comumente, né, mas já havia Blade Runner, né, quando sai o Neuromancer, e acho legal que tem uma citação do Gibson que tu usa, né, no mestrado, né, que ele vai falar realmente dessa temática do tempo, que é quando a ficção científica ela começa a escrever histórias em que a própria contemporaneidade é oferecida como uma ficção de si mesma. Né? Então, acho que é interessante pensar que a gente pensa o gênero da ficção científica sempre com essa questão da antecipação do futuro, né? E até outros episódios aqui que a gente comenta que parece que essa geração de escritores aqui, começa nos anos 80, como o William Gibson, o próprio Philip K. Dick, eles são talvez a primeira geração de ficção científica que pensa um futuro que, na verdade, é o seu próprio presente, né? Então, tem essa coisa de, a gente pensou um futuro e, de repente, isso já acontece agora, né? Então, acho que existe mais ou menos essa leva de escritores que começa a pensar ficção científica mirando no futuro, mas o quão isso é inconsciente, né? Mirou no futuro e acertou no presente, né? O quanto esse período da ficção científica isso acontece, né? Não, o William Gibson, assim, maravilhoso também. É um que eu tive que ler numa fase da vida e reler depois com outros olhos também, porque ele requer um amadurecimento, assim, você tem que ter alguns elementos já incorporados para você conseguir fazer uma boa leitura. O Gibson eu trouxe muito mais agora no meu livro, né? No mestrado eu fiz, acho que uma citação muito en passant, mais para corroborar o que eu estava tratando com o Philip K. Dick, né? Mas agora, para esse livro, eu consegui trazer, eu trouxe o Neuromancer, inclusive, para fazer eu gosto muito de fazer quando você vai tratar de um determinado fenômeno histórico, trazer duas obras de ficção científica, por exemplo, de dois autores diferentes, falando sobre isso, te dá uma amplitude, assim, te dá um repertório interessante, e acaba que um autor meio que valida o outro, porque eles estão de formas diferentes falando da mesma coisa, sem ser uma coisa combinada ou consciente, né?
Até essa questão do tempo aparece muito também. Você fala de tempo escatológico, né? Uma das conclusões do mestrado é que, na verdade, você está muito associada a isso, a uma decrepitude do seu próprio corpo, né? Da sua própria vida. É o dilema do Blade Runner, que só vive 4 anos. Quer dizer, como pode um ser tão geneticamente perfeito, capaz de realizar tantas coisas, tantas proezas, e tão longe, e aí você só dá um tempo de vida tão curto para ele, na verdade é uma metáfora da nossa vida moderna, né? Você pode viver 80 anos e é uma vida acelerada, é uma vida de muita ansiedade, é uma vida que você não vai abarcar tudo aquilo que você pode abarcar. Neuromancer tem um personagem que agora eu não vou... Será que eu lembro o nome? Julius Dean. Não sei se você vai recordar. E ele é um personagem que investe muito dinheiro para vencer a própria morte, né, do corpo. Então ele faz desde a questão das próteses, ele substitui por próteses mais avançadas do corpo, mas ele chega a entrar numa medicina do próprio DNA, ele faz um reset do DNA para conseguir retardar ao máximo possível o envelhecimento, justamente por isso. Ele está num ambiente onde ele pode experimentar muito da vida. Então, quanto mais ele viver, mais ele vai poder experimentar, né? Até estava aqui pensando em algo que a gente falava aqui no podcast há muito tempo atrás, isso lá nos primórdios, para quem ouve aqui há muito tempo, vai lembrar de quando uma amiga minha gravava comigo, que era a Raquel, e a gente fez um episódio muito falando sobre a ficção científica ela ser muito mais sobre o presente do que o futuro mesmo, né? Vai até um pouco sobre o que a gente falou aqui do Neuromancer, né? Dessa ficção de si mesmo, né? Na verdade, trazer essas questões como o Cyberpunk trouxe muito, né? De um capitalismo absurdo ser tão desenfreado, o jargão clássico, né? Do Cyberpunk, da alta tecnologia e da baixa qualidade de vida, né? Hoje, ou até um pouco pegar antes também, antes de Philip K. Dick, alguns escritores já fizeram isso também, de realmente, quando tu lê uma ficção científica, a gente vai imaginar o futuro, mas ela conversa muito mais com o presente, realmente, do que com o futuro, né? Então, os homens são os mesmos, a questão egoísta é a mesma, a questão de pessimista, né? Como a gente falou, o Cyberpunk traz muito essa questão de um pessimismo para o que se tornou a evolução da tecnologia, né? Então, realmente, essas histórias acabam sendo muito mais presente do que futuro já. E, Thiago, e não tem como ser diferente. Não tem, a ficção científica pode projetar o futuro que for. Enquanto o seu autor, né, os seus autores e os seus leitores estiverem ali vivendo uma dada realidade, as questões que vão estar críticas para eles naquele momento é o que eles vão refletir nessa ficção. Tem um filósofo francês, o Jean Baudrillard, que eu também cito aí em diversos momentos do meu mestrado, também acaba aparecendo, né, no livro. Ele disse uma vez que nenhuma ficção científica é de fato original, porque ela sempre vai ter um lastro na realidade. Então você vai tentar imaginar, criar alguma coisa que seja completamente não sei, disruptiva, diferente, mas ela sempre vai estar lastreada na realidade. Então, dessa forma, é como se você estivesse sempre reportando o seu tempo. Então, a criatividade está na roupagem que você vai dar para aquilo. Não para, de fato, você criar uma ideia que não seria possível, que não seria cabível para aquele momento, para aquele contexto. E ainda falando também sobre essa questão de como a ficção se reporta, né, sempre ao presente. Acho que tem duas coisas legais aí. Uma é a ficção de cada tempo, ela vai trazer para si coisas que são muito próprias do seu tempo, seja um paradigma científico, né? Por exemplo, hoje a gente pode ter uma ficção falando muito sobre inteligência artificial que talvez não coubesse no século XVIII. Mas você, ao mesmo tempo, tem questões que são atemporais, né? Então, a gente está falando dessa coisa da finitude da vida utilizando o cyberpunk, mas Frankenstein lida com a mesma questão, né? Assim, é um medo de você morrer, quer dizer, Frankenstein queria criar a vida pela dor que ele tinha por ter perdido alguém que ele amava, né? Então, a diferença é que é uma criação que não é divina, não é um fruto de algo sobrenatural, mas Shelley
propôs ali essa criação de vida dentro de um laboratório, por um cientista. Ela cita algumas ciências que estavam sendo praticadas no tempo dela, né? Até por isso que acho que a maioria dos especialistas acaba considerando Frankenstein como, de fato, a obra que inaugurou a ficção científica. Esse é um tema de muito debate, né? A gente pode até conversar um pouco sobre isso também, se for o caso, se houver tempo, né? Mas a questão é essa, tem os temas centrais para o ser humano, as perguntas filosóficas, elas atravessam o tempo, né? O que você vai mudar é a roupagem, são os elementos específicos que você vai usar para rechear a sua trama, o contexto que você vai trazer, até para que o leitor do seu tempo consiga se relacionar com aquilo, né? Para que ele sinta que aquela ficção que você está narrando, quando você traz um componente científico, você está dizendo para aquele autor, olha, isso aqui é uma ficção, mas essa é uma que pode se tornar realidade. Então, pense a respeito disso, né? Tem até os termos, né, que são a ficção científica também chamada de uma ficção especulativa ou uma ficção de antecipação, né, antes até de ser cunhado, né, o termo ficção científica mesmo, né. E é curioso falar do Frankenstein, né, da Mary Shelley, e pensar isso, percurso, talvez já vi alguns teóricos chamando de uma protoficção científica, né, Sim. Dá para fazer esse exercício de a ficção científica, o termo é criado pós Mary Shelley, né, mas aí a gente vai pegar na teoria literária e acontece tu pegar uma obra referência para validar depois um termo, né. E como eles tratam muito do tempo, né, essa questão, né, do medo da morte, e pensando um pouco depois ainda da Mary Shelley, mas não muito me foge agora de cabeça, que é o próprio H.G. Wells, que também escreve sobre viagem no tempo. Então, o tempo se faz muito presente, né? Muita gente escreveu sobre depois, mas é muito curioso como esses precursores, como o H.G. Wells e a Mary Shelley, nem tanto o Verne acaba não usando essas extrapolias de viagem do tempo, mas o tempo parece ser, para a ficção científica, um tema central, né? Na época do Verne é interessante, né? O editor do Júlio Verne, que era o Júlio Hetzel, né? Que era um editor muito importante lá em Paris, né? Ele propõe para o Júlio Verne trabalhar a questão das viagens, mas tem toda aquela coleção Viagens Extraordinárias, né? E é uma ficção científica interessante porque naquele momento você tem tecnologia para viajar, para descobrir coisas novas, e você tem uma racionalidade nova para interpretar a natureza. Então, assim, ele chega para o Júlio Verne, agora você vai para o centro da Terra, e ele faz ali uma explicação da geologia, né, conforme ele vai aprofundando. Tem um teor científico, mas também tem muita especulação, tem coisa que não tem tanto lastro teórico, mas tem a intenção, pelo menos. Vai para o fundo do mar. Do ponto de vista até antropológico, Volta ao Mundo em 80 Dias, é isso, né? Ele vai para lugares onde os contemporâneos deles não acessam. Se você não é muito rico, ou se você não é um marinheiro, não é trivial você sair da Europa, ir para a América, ou ir para a Índia, para onde for, né? E ele narra alguns estereótipos, ele traz algumas características dessa coisa do exótico que existe, o quão diverso o ser humano pode ser também, né? Então, ciências humanas também são campo para ficção científica, né? Não só a ciência que a gente, né, assim, das tecnologias, enfim, a química, assim por diante. Do próprio Júlio Verne nunca saiu da França, né? Então realmente é muito curioso, né? Como ele, esse trabalho antropológico dele é de pesquisa muito grande, né? E acho que para a gente encaminhar aqui para um final, Luiz, eu queria fazer, acho que é uma pergunta que ela aparece na contracapa do livro, né? Para a gente fazer um grande finale aqui, o quão, então, vamos mudar um pouco, assim, para não citar exatamente como está ali, né? O quão possível é entender o mundo, né, em que a gente vive a partir das obras de ficção científica. Eu acho que é completamente possível. Acho que vai de uma sensibilidade do leitor e um interesse em conseguir desvendar através da ficção científica. O autor, quando está escrevendo, ele está, assim, por mais racional que seja uma escrita, né, você transpor um conceito científico para o papel, tem muito coração no que ele está colocando. Ele está sentindo a realidade dele com tanta intensidade e colocando aquilo através de uma metáfora, né,
Você vai ver essa metáfora ali nos personagens e nos elementos da narrativa. O leitor, quando consegue desvendar essas metáforas, ele chega no âmago dos problemas e das questões que são centrais do tempo que ele está vivendo. Então, como a gente falou agora há pouco, não tem como a ficção científica não ser vinculada ao tempo dela, né? Ao espírito do tempo dela. Então, eu acho que a ficção científica, ela oferece todas as importantes metáforas para tudo aquilo que é relevante de ser pensado nos dias atuais. Isso aí, exatamente como a gente sempre vem falando aqui no podcast, né? Já saiu muito a ficção científica daquela coisa apenas do entretenimento, né? E ela já teve muito, né? O preconceito ainda existe de alguns autores, né? Com a ficção científica. Não escrevo ficção científica, escrevo outra coisa, escrevo ficção especulativa, né? Mas Tarkovsky, né? Faz uma obra-prima que é o Solaris e não gostava de ficção científica. Ele fez de tudo para não ser uma ficção científica, o filme. Exato. Margaret Atwood também, com o Conto da Aia, também não aceita ser chamada. A própria Ursula Le Guin, minha grande escritora de ficção científica, falou, não, aceite, mulher, você escreveu uma ficção científica assim, né? Mas, realmente, a ficção cada vez mais sendo um grande motor aí, né, para grandes debates, né? Bom, Luiz, então, cara, vou te agradecer mais uma vez aqui por ter aceito, e se quiser aproveitar para fazer o jabá aqui, onde é que o pessoal encontra o História e Ficção Científica aí para comprar no site da Contexto, em outros sites, quer físico, quer e-book, à vontade para o jabá aí. Claro, então, bom, acabou de ser lançado, então já está disponível o livro História e Ficção Científica, Locomotivas, Androides e Outras Viagens do Metaverso, pela Editora Contexto. Você encontra no próprio site da Editora Contexto, mas já está disponível nas principais livrarias aí do Brasil, tanto pela internet quanto lojas físicas, então na Amazon, Livraria da Vila, na Martins Fontes. Bom, não vou citar o nome de todos porque enfim, mas está com uma ampla distribuição. Então, para quem gosta desse assunto, quem gosta de história contemporânea, ou para quem gosta de ficção científica, para quem quer entender um pouquinho mais sobre essas relações, como as coisas se cruzam, acho que esse livro, eu espero ter conseguido fazer alguma contribuição nesse sentido. Bacana, com certeza. Os principais links, então, aí para vocês encontrarem o livro aí do Luiz vão estar aqui na descrição do post. A gente vai ficando por aqui essa semana, pessoal. Se vocês curtiram esse episódio aí, comentem aí nas redes sociais, marquem o Luiz, marca a gente aí, digam o que vocês acharam. Comprem o livro, né? Comprem o livro aí que já saiu, já está disponível. Lembrando também que agora a gente está com uma campanha no Apoia-se, então se você quiser contribuir para ajudar esse podcast a se manter no ar, aí o link também está na descrição do podcast. E se você quiser comentar também direto no Spotify, agora você pode, tem esse passinho ali para você colocar o que você achou desse episódio, aí demora um pouquinho, 15, 20 minutos para ir pro ar, mas ele vai. Então, fiquem à vontade aí para interagir com a gente. A gente vai ficando por aqui, semana que vem estamos de volta. E lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi. Valeu, pessoal, até mais. Viva sci-fi!